Fala pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Meu Jeito Pode. Hoje com o Diogo Garcia, empresário, empreendedor da área de educação há mais de 20 anos. Certo, Diogo? Isso mesmo. Eu atuo na área de educação com a Faculdade Anhanguera, com o colégio Maple Bear, que é um colégio canadense, só que como sócio. Hoje eu estou à frente do Instituto Ideais, como fundador, como treinador e facilitador. O Instituto Ideais é o Instituto de Desenvolvimento Integral Sistêmico, né? Que eu levo o autoconhecimento tanto para a vida pessoal e tanto para a vida profissional das pessoas. Legal, e também é autor do livro Descubra a Sua Personalidade e Sua Essência, que você trouxe aqui hoje pra gente. Isso, esse livro aqui, ó, que faz parte da minha formação de Enneagrama, onde você descobre a sua personalidade, como que você pensa, como que você sente, como que você age, reage, seus comportamentos, as suas motivações e, sobretudo, a sua essência, né? O Enneagrama é um grande mapa aí da personalidade e da essência. Até o final do episódio ainda vou ganhar um livro, tá? E Diogo, o que te levou a estudar o Enneagrama? Então, eu conheci o autoconhecimento em 2012, né? Exatamente aí há mais de 10 anos. E eu tenho a humildade, sempre falo que o autoconhecimento salvou o meu casamento, salvou a minha vida, salvou a minha relação com a minha esposa, com os meus filhos e depois com a minha mãe, com meus irmãos, com os meus sócios. Porque antes do autoconhecimento eu acreditava que eu me conhecia. E aí eu sempre queria impor o meu jeito. É como se existisse um jeito só de pensar, de sentir, de agir. E eu acreditava que o meu jeito era o melhor jeito. E eu tinha muita confusão, né? Muita briga, a chegar a um ponto de... Tinha tomado uma decisão de separar da minha esposa e ela separar de mim, né? Fora as brigas com a mãe, fora as brigas com meus irmãos, com sócios, oportunidades que eu perdi. Então, o autoconhecimento realmente salvou a minha história pessoal, a minha história profissional, os meus relacionamentos. E aí eu tenho muita gratidão pelo autoconhecimento. E aí depois eu mergulhei em formação de PNL, de constelação, de hipnose, de psicoterapia, de psicanálise. Mas é como se faltasse alguma coisa ainda. Eu não entendia por que as pessoas eram diferentes, eu não entendia por que as pessoas agiam diferente. Só uma coisa, então você não começou com o Enneagrama, então? Não. Eu comecei lá atrás com a programação neurolinguística. Ah, entendi. E aí faltava algo. É como se faltava um elo aí pra... Faltava uma pecinha no quebra-cabeça. Entendi. Né? Porque as pessoas na PNL falavam assim, nós temos crenças limitantes, você tem que ressignificar, você tem que pensar diferente. E você não concordava? Não, eu concordava, mas eu não sabia como fazer isso. Como entendi. mental, como faltava racional. Uma conexão, como mental, como racional, falava, você tem que sentir. Mas como sim sentir? E você sempre foi bem racional? Sempre fui muito mental, sempre muito racional. Quando eu conheci o Enneagrama me respondeu perguntas de... Isso, desculpa, faz quanto tempo você entrou nessa jornada de autoconhecimento? 10 anos. 10 anos de autoconhecimento. Enneagrama, 5 anos. 5 anos. Então, o Enneagrama respondeu perguntas mais ou menos assim: quem é você? Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Por que as pessoas são diferentes? Por que algumas pessoas são mentais, outras racionais, outras emocionais? Por que algumas pessoas são corajosas, outras são medrosas? Por que algumas pessoas são vítimas e outras não? Então não respondi essas perguntas. O Enneagrama trouxe todas essas respostas. E não é só comportamental, é uma motivação. Existe um motivo por trás para você agir dessa forma. Então quando você realmente se conhece e você conhece o outro, você passa a ser mais livre, né? Porque a personalidade acaba se prendendo você. Você tem uma personalidade, um traço de personalidade que você acredita que você é aquela pessoa. Mas você não é aquela personalidade. Você é muito mais do que isso. Entendi. E aonde que surgiu o Enneagrama, Diogo? Os primeiros fragmentos do Enneagrama foi há mais de 4.500 anos, na cidade de Alexandria. Onde que o Alexandre o Grande lá reunia autoconhecimento e espiritualidade, vários povos, né? E falavam sobre um Enneagrama cosmopológico. O que é isso? O Enneagrama que estudava tudo que estava fora. Os movimentos da Lua, do planeta, dos mares, do universo. E aí o Enneagrama foi evoluindo. Bebeu na fonte da psicologia, da psicanálise, bebeu na fonte da matemática, da filosofia, muito autoconhecimento. E aí hoje nós temos o Enneagrama hoje, que é o Enneagrama da personalidade. Então hoje o Enneagrama é um mapa da personalidade. Então ele traz exatamente como as pessoas pensam, sentem, agem, reagem. É um mapa da essência,
que é a centelha divina, o melhor de cada um de nós. É um mapa dos instintos, que é aquela parte animal nossa que veio da ancestralidade. E é um mapa da consciência. Como é que a gente pode equilibrar tudo isso? Juntar a personalidade, juntar a essência, o melhor de cada um de nós e integrar para ser um ser humano mais inteiro. Agora, ao longo desse tempo todo, o Enneagrama ele foi, de alguma forma, melhorado? Ele foi estudado para outras vertentes? Como é que foi isso, Com Diogo? certeza. Antigamente o Enneagrama era muito místico, muito fechado, né? Então eram as escolas místicas, as escolas muito fechadas. E aí, Cláudio Naranjo, né, que foi um americano, psiquiatra, médico, psicólogo, contribuiu muito para democratizar o Enneagrama. E quando ele chegou nos Estados Unidos, aí explodiu. Por quê? O Enneagrama foi levado para dentro das empresas, dentro das escolas, dentro da universidade, porque é um mapa muito completo. Então aí teve a contribuição, aí que veio a contribuição da psicanálise, da psicologia, da filosofia, da ciência, né? Foi unindo tudo isso. Unindo vários conhecimentos. E sabe o que é mais engraçado que eu acho do Enneagrama? Não teve um criador. Não existe um criador do Enneagrama. Como tem na constelação familiar, né? Bert Hellinger, como tem na PNL, Richard Bandler, John Grinder. Não. O Enneagrama acredita que ele foi descoberto através da autoanálise das pessoas, através da analisar o comportamento do ser humano. Evoluindo. E ele é dinâmico, ele foi evoluindo, ele foi crescendo. Então não tem um criador, né? É livre, né? Entendi. E existe alguma comprovação da sua utilização? Você já foi questionado por isso alguma vez? Eu nunca fui questionado porque o Enneagrama é sobre pessoas, sobre seres humanos. Eu acabei de sair de uma formação agora aqui em São José dos Campos, na Cooper Johnson, né? Onde você pega um diretor, o dono de uma empresa, como você pega talvez uma pessoa que tem ali um cargo mais simples, sei lá, uma pessoa que trabalha na faxina e tudo mais. E aí você vê que tudo se trata de pessoas mesmo. Existe um padrão de comportamento. E as pessoas começam a se enxergar nesse padrão de comportamento, né? Então a comprovação é as próprias pessoas, elas se identificando com essa personalidade. Entendi, mas isso nasce com a pessoa? A personalidade é uma predisposição. É como se fosse uma sementinha, sabe? Que vem já com você. E aí, conforme você vai na sua jornada da sua vida, a personalidade, ela flora. Porque a personalidade, ela não é ruim. Ela veio para proteger a sua essência. É como se fosse o airbag do carro, sabe? O airbag do carro não vem de fábrica hoje? Sim. A personalidade vem de fábrica. Quando é que o airbag do carro sai? Quando tem uma porrada, uma batida. A personalidade, ela sai quando tem uma falta, uma batida nessa criança. Por quê? Porque a criança era inocente, era pura, era vulnerável. E aí ela tem que criar um casco. Ela tem que criar um casco para se proteger. É como se a criança falasse assim, cara, eu não aguento mais levar porrada na vida, entende? Eu tenho que ter um avatar ali. Eu tenho que ter um avatar, eu tenho que ter uma maleta de primeiros socorros ali. Eu tenho que ter uma persona, né? Personalidade vem de máscara, vem de persona. Eu tenho que ter uma proteção para eu não sentir mais aquela dor, porque aquela dor foi muito forte. Porque eu era vulnerável, eu era o coração inocente, puro, bondoso, acreditava em todo mundo. E aí a pancada veio com tudo, entendeu? E pode-se dizer que também isso é muito também das experiências que você teve quando você era criança, isso que você está falando aí das pancadas que você levou, direciona. Isso ao longo do tempo muda também? Assim, vou supor, lógico que a gente vai falar disso aqui hoje, mas a gente tem aí os tipos, né? Isso pode mudar ao longo do tempo, do tipo, na adolescência e na... Então, na infância é como se a gente fosse a totalidade. Tá. Na infância nós somos livres. A criança é bondosa, amorosa, ela tem esperança, ela perdoa, ela tem gratidão. A criança é sonhadora, otimista, ela é verdadeira, ela é livre. Então ela passeia aqui numa felicidade desafiadora, ela é livre. Aí o que acontece? Quando vem essa porrada geralmente vem com a figura paterna e materna. Por que que vem? Porque a criança, ela olha geralmente pai e mãe como se fosse Deus. E pai e mãe não é Deus, pai e mãe é humano. Pai e mãe vai errar, entende? E aí eu falo que pai e mãe caga na cabeça das crianças. Né? E aí a hora que vem essa pancada, essa criança distorce esse olhar da pureza, do amor, da bondade. É distorcido esse olhar. Então ela fica presa numa personalidade, se defendendo.
E aí vai criando mecanismos de defesas. Mecanismo de defesa da negação, da racionalização, de reprimir as suas necessidades, entende? De falar assim, não, eu não. E aí esses mecanismos de defesa funcionam. Tipo assim, a criança fala assim, caraca, deu certo, eu não tô mais sentindo aquele abandono. Eu não tô mais sentindo aquela dor, aquela rejeição, aquela falta de reconhecimento e valorização. Funcionou, olha que bacana. Então agora eu entendi quem que eu tenho que ser. E aí depois disso eu passo a perceber o mundo sempre daquele jeito. Nós chamamos isso de fixação da mente ou crença limitante. Eu passo a sentir sempre daquele jeito. Chamamos isso de vício emocional ou paixão. E eu passo a agir daquele jeito. Existe uma coisa que me motiva a ser daquele jeito. Porque daquele jeito eu me protejo. Entendi. Daquele jeito eu tô armado, entendeu? Daquele jeito eu não sinto mais aquela dor da criança. E só que aí eu perco a minha essência. Eu perco a bondade, o amor, as virtudes, a esperança. E aí eu só fico reagindo, me protegendo. É como se fosse um animal. Entende? Entendi. Totalmente reativo. Totalmente reativo. É igual aquele vira-lata, né? De tanto apanhar, ele já reage. Já né? reage. Já vem te morder, Já né? vem te morder. Entendi. Fica reativo. É como se, imagina aqui tem uma bolha emocional, ó, que acontece direto na nossa vida. Só que aqui atrás tem uma bolha enorme emocional, que é grandona. Aqui representa mais ou menos 80% de dor. Aqui representa uns 20%. Quando bate nessa bolha aqui, dispara a bolha do passado. E aí eu reajo de forma desproporcional. E eu reajo reagindo, né? Com raiva, indo para cima das pessoas, fugindo ou congelando. Que nem um animal. Entendi. Sabe? Se entrar alguém armado aqui, talvez alguém vai pensar em tirar a arma do cara. Entende? Algumas pessoas vão congelar e outras pessoas vão fugir. E aí eu reajo dessa forma na minha vida. E aí que vem os problemas, vem as brigas. Por coincidência, até o Rodrigo, que está aqui hoje cedo, aconteceu um fato comigo, foi exatamente isso aí. A primeira coisa que eu fiz foi, na verdade, eu escutei e depois reagi. Isso. Entendeu? O lance do instinto. Eu tenho que fazer alguma coisa, sabe? Exatamente. E é engraçado isso mesmo, sabe? Acho que tá muito com a pessoa também, né? Tá muito com a pessoa. Tem a ver com um traço de personalidade aí. E você vê, às vezes, quando você vê algo de errado também, e você fala, pô, não tem nada a ver. Aí você vai e reage. Reage. É instintivo, é animal. Né? E, Diogo, quando a gente fala de autoconhecimento, enneagrama, como é que você aplica isso aí no mundo empresarial hoje? Eu sei que você tem diversos cursos, você palestra muito, hoje mesmo você estava dando um curso aqui em São José. Como é que você trata isso? Existem algumas vertentes? Como é que você trata direcionado para a área empresarial? Então, o que eu acredito, Cláudio? Que tudo são pessoas. Empresas são pessoas, sociedades são pessoas, famílias são pessoas, né? Quando você entende de ser humano de uma forma muito profunda, quando você entende sobre você, você vai ser um gestor melhor, um líder melhor, um vendedor melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, entende? Porque tudo são pessoas. E aí eu trago, então, esse autoconhecimento para dentro das empresas, para a pessoa se conhecer de uma forma muito profunda e entender os pontos fortes, entender os pontos fracos, entender como que ela pode evoluir, como que ela pode crescer e não ficar preso na sua personalidade e no seu instinto. Porque a personalidade e o instinto, ele te cega. Você acredita que você é só aquilo. E você não é aquilo. Aquilo é uma parte sua, de forma exagerada, distorcida. Você, no seu equilíbrio, você é muito mais do que aquilo. Então, exemplo, a personalidade exagerada, distorcida, que é ruim. Agora, a personalidade equilibrada é excelente. A sua missão de vida, o seu propósito, características positivas, boas, está tudo ali com você, que veio de fábrica. Você nasceu com aquilo, né? É características de fábrica. Agora, quando você está preso na sua personalidade, você não enxerga. Você acredita que você é só aquilo e é só reação. É só se defendendo. E aí você acaba tendo um monte de problema. Como é que você vai liderar uma pessoa sendo que você não se conhece e não conhece o outro? Como é que você vai vender? Como é que você vai ser um bom gestor? Não tem jeito. Então eu trago todo esse autoconhecimento que é milenar, né? A prova do tempo, né? Que é 4.500 anos aí,
para dentro das empresas e para dentro das famílias. Uhum. Mas quando a gente fala em ambiente até profissional, você tem meios de se portar dentro de um ambiente profissional. Será que às vezes também a pessoa não tem um certo medo de às vezes se impor? Tem umas que tem mais, tem menos, entendeu? De, na verdade, se posicionar diante de uma certa situação. Não seria isso também? O que acontece? Muitas empresas hoje contratam por características comportamentais. Vou dar um exemplo. Cara, aquele cara é analítico, né? Aquele cara é de exatas, de número. Então vamos colocar ele ali para cuidar do computador? Vamos colocar ele para ele cuidar do TI? O que eu estou fazendo quando eu faço isso com uma pessoa? Eu estou deixando ela no ego. Eu estou ferrando a vida dela, entende? Porque ela acredita que ela é daquele jeito e ela fica preso naquela personalidade. Ah não, o cara é forte, líder. Então vamos colocar ele na chefia? Vamos deixar ele lá? Eu tô ferrando o cara, essa pessoa. Então o que o autoconhecimento traz? Não, cara, você é analítico, você é bom em números. Mas você pode ser um líder também, você pode ser um gestor também. Sim. Você pode treinar pessoas, você pode desenvolver pessoas. Então o autoconhecimento traz a pessoa para a evolução dela, para a consciência dela, para a essência dela e não só para o ego. Por que hoje nas empresas tem muito burnout, síndrome do pânico, ansiedade, as pessoas estão doentes, as pessoas geralmente trabalham em algo que não gosta, porque estão presas no ego. Pensando em quem? Nelas, apenas nela. Então eu acredito hoje muito numa empresa que é uma empresa humanizada, que ter lucro, ter resultado, ter alta performance é muito importante, mas ter famílias, ter descanso, ter férias, né? Ter saúde também é muito importante, entende? Então é esse equilíbrio na vida. É a gente sair dessa dualidade. Para eu ter sucesso eu tenho que trabalhar 14 horas por dia, 15 horas por dia, e aí eu perco a minha família, eu perco meus filhos, eu perco a minha vida, eu não consigo cuidar de mim, eu me arrebento lá, porque só assim que eu vou ficar bem sucedido? Não é sobre isso. É sobre equilíbrio. E você acha que na entrada do profissional em uma empresa, você acha que seria válido conhecer de qual tipo ele é para talvez direcioná-lo para certas atividades? Com certeza, com certeza. Vou pegar um exemplo. Hoje, 75% dos jovens que fazem uma faculdade, né, eles trabalham em outra área. Eu faço parte desse índice. Eu sou formado em Direito e, cara, Direito não tem nada a ver comigo, né? Eu falo que eu perdi 5 anos. Perdi mesmo, não tem nada a ver. Tinha que ter feito administração, psicologia, alguma coisa para lidar ali com as pessoas. Direito não tem nada a ver comigo. Então, se você realmente conhece as características, se você conhece a personalidade, o instinto da pessoa, você vai colocar ele numa função melhor. E não é só sobre colocar numa função melhor. É sobre você criar um plano de desenvolvimento individual para cada colaborador. Para ele evoluir, para ele crescer, para ele aprender. E não ficar preso apenas naquelas características. Entende? Quer ver? Vamos pegar um outro exemplo. Se eu pego uma personalidade 3, que é vencedora, né? Que a gente chama de vencedor, que é o vendedor, que é o empresário, que é o visionário e tal. E eu chego para esse cara e falo o seguinte: cara, se você bater a meta, eu vou parar a empresa, você vai ganhar um bônus, todo mundo vai aplaudir você. Esse cara se mata. Ele vai trabalhar 16 horas por dia, entendeu? Mas não importa o que ele vai fazer. Não importa o que ele vai fazer, ele vai conseguir. Mas aí já perdeu a família, já perdeu a saúde, já desequilibrou toda a vida dele. Então, geralmente, as pessoas acabam incentivando o ego da pessoa, vai diretamente no ego da pessoa. Que já conhece a pessoa também. Já conhece a pessoa. Sabe como estimular ela. Exatamente. Então essa ferramenta você pode usar tanto para o bem quanto para o mal. Mas aí você sabe, né? Na minha visão, o universo é perfeito, né? Quando você usa para o mal, né? O universo dá um jeitinho de devolver para você. Né? É verdade, é verdade. Mas, Diogo, a gente sabe também que tanto para o lado empresarial, a gente consegue também utilizar para o lado pessoal. Como a gente pode utilizar isso de uma forma adequada para o lado pessoal? Se você tem algum exemplo que você, ao longo aí dos seus cursos que você já deu, você tem um exemplo, poxa, eu peguei, essa pessoa fez o meu curso, ou com você mesmo? Sim. Cara, eu falo que o Enneagrama é uma grande ferramenta de compaixão. É uma ferramenta de você mudar a sua forma de perceber o mundo, perceber o outro, de sentir, de agir com o outro.
E quando você realmente se conhece e conhece o outro, não tem como você não mudar. Até o outro muda com você. Porque imagina o seguinte, nós somos energia, nós somos frequência. Se você está vibrando amor, perdão, gratidão, esperança, é muito difícil você ser atacado. É muito difícil realmente o outro querer passar por cima de você, entende? Sabe aquelas pessoas que você fala assim, ó, aquela pessoa pra mim, cara, aquela pessoa pra mim é amorosa, é bondosa, eu gosto demais daquela pessoa. Aí essa mesma pessoa, tem gente que fala, não, aquela pessoa lá é um demônio, aquela pessoa lá é um trator, passa por cima de todo mundo, destrói todo mundo. Mas, caraca, é a mesma pessoa. Como que pra uma pessoa ela é amorosa, bondosa e pra outra ela é ruim? Entende? Então o Enneagrama traz isso, traz um novo olhar sobre você e sobre a humanidade. E quando você muda a forma de você perceber o mundo, você muda a forma de sentir e você muda a forma de agir. E aí você vai ter muito mais harmonia, paz, amor, esperança, perdão, gratidão, entende? Equilíbrio, porque isso realmente transforma a sua vida. Como salvou meu casamento, como eu falei. Antes de conhecer o Enneagrama, eu queria mudar a minha esposa. Eu queria que ela fosse como eu sou. Sonhador, otimista, vai dar tudo certo. Só que ela é totalmente diferente de mim. Hein? Ela é perfeccionista. É racional. Não, ela é instintiva. Eu sou racional. Então, enquanto eu via um mundo perfeito, um mundo de Bob, tudo vai dar certo, tudo é maravilhoso, ela via o erro, ela via a falha. E ela contava pra mim, só que com uma intenção de me proteger, não de me ferrar. Só que o que eu enxergava nela? Puta, ela é chata pra caramba, ela quer tirar a minha liberdade, a minha felicidade, ela quer me ferrar. E aí ela me enxergava como se fosse um doido varrido. Esse cara é muito sonhador, ele vai quebrar a família, ele vai ferrar a gente. Então eu enxergava um mundo e ela enxergava outro mundo. Eu queria mudar ela, ela queria me mudar. E aí existia o quê? Dualidade, choque. Quando eu comecei a entender como eu funciono e como ela funciona, que tem tudo a ver com as nossas experiências de infância, eu olho para ela com compaixão, com amor, com respeito. Eu entendo o jeito dela. E eu paro de julgar, de criticar e querer mudar ela, que é o mais importante. E ela me olha também com amor, com respeito e com empatia, com compaixão. Quer dizer, você respeita ela como ela é. E ela me respeita como eu sou. Eu acho que é verdade. Isso. Só que aí, olha que lindo. Quando eu faço isso, quando eu mudei minha forma de perceber, eu começo a enxergar o que nela? A essência dela. Eu começo a enxergar uma mãe maravilhosa, uma esposa que quer me proteger e não me ferrar, uma esposa parceira. Ela começa a enxergar também um marido que é otimista e sonhador e é realizador também. E aí, no Enneagrama, eu descobri que eu sou a essência dela e ela é o meu ponto de consciência. Ou seja, quando nós entendemos isso e integramos isso, vem uma terceira força, uma terceira consciência, entende? Não é o meu jeito, não é o jeito dela. É o meu jeito com o jeito dela que nasce uma terceira força. Quer dizer, que complementa. Complementa, né? Exatamente. Olha que veio que legal aqui, ó. 7, uma cultura Brasil. Né? Cultura Brasil, vai dar tudo certo, né? Churrasco, pagode, né? Otimismo, né? Lula. 7, cultura 7. 1, cultura Japão. Entende? O Japão precisa do Brasil? Precisa. O Brasil precisa do Japão? Precisa. Entende? Então é sobre isso. É sobre integrar essas diferenças, né? E hoje nós vivemos num mundo dual, de dualidade, né? Bolsonaro é Lula, é preto ou é branco, é rico ou é pobre, é poderoso ou é fraco. Não, é integração. Né? Agora, isso que você falou anteriormente, para uma pessoa ela é amorosa, para outra ela é o cão. Isso também não vem muito da percepção da pessoa que às vezes não conhece ela, do tipo... eu conheço várias pessoas que passaram pela minha vida e só após eu conhecer ela que eu vi realmente quem ela era. Porque às vezes ela tinha certo tipo de reação, você não entendia. Mas ela, como essência, como pessoa, é uma pessoa maravilhosa, entendeu? É isso. Na personalidade, nós somos uma pessoa. O ego é o pior da gente, quando a gente está preso na personalidade. Na essência e na consciência, é outro ser humano, é outra pessoa. Eu vou dar um exemplo aqui que é muito fácil de entender. Existe uma personalidade aqui que é o precavido, né? É o 6.
é a pessoa mais cagona, mais medrosa da face da Terra, entende? É aquela pessoa que ela fica, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e ela cria plano A, plano B, plano C, e ela congela, ela duvida de todo mundo, ela é do ponto e não vai pra frente, fica congelada. Na essência, essa é a pessoa que tem mais fé inabalável e mais corajosa. É outro ser humano, tá entendendo? Outro ser humano. E todos nós somos aqui. Na personalidade é o pior nosso. É o nosso ego mesmo aqui, ó. Eu penso em mim e eu tô a todo momento me protegendo e reagindo só. Na minha essência, na minha consciência, é meu equilíbrio, é o meu melhor. Entende? Entendi. E quando você fala aí de consciência e tal, geralmente quando a pessoa tá num nível de consciência diferente do que ela realmente tem, é uma máscara que ela tem, né? É uma máscara. É uma proteção que ela usa para se proteger e ela acredita que ela é essa máscara. Por quê? Porque ela usa isso há 15 anos, 20 anos, 30 anos. E é inconsciente, não é consciente. Então, é uma repetição de padrão e uma reação que ela vai fazendo isso. E ela acredita que aquilo é o jeito certo. Porque foi desse jeito que ela se defendeu. Foi desse jeito que ela sobreviveu. Mas é um conjunto de experiências que ela teve, certo? Total. Um monte de experiência que vai somando. Só que a pancada mesmo, geralmente é ali de 0 a 7 e de 7 a 14. Ali nos 2 primeiros setênios. Entende? Que acontece. Só que se a pessoa não aprende, ela tem 50 anos e tá repetindo o padrão. E você vê, o Diogo, falando assim, um pouco do mundo empresarial, você vê uma característica dominante, né, no mundo empresarial? Total. Muitos donos de empresas é a personalidade 8, que nós chamamos de poderoso. São pessoas que buscam poder, que buscam força. Muito 3 também. O 3 busca alta performance, sucesso, né? Então, se a gente pudesse trazer um país aqui, ó, Espanha, Rússia aqui no 8, entende? Que busca esse poder, que busca essa força aqui, né? Estados Unidos, no empreendedorismo aqui no 3. E muitos empresários também são 7, porque o 7 busca o prazer. Então, busca a novidade, né? O Brasil é um dos países mais empreendedor do mundo, né? A cultura 7 aqui. Tanto é que aqui é uma fábrica de startup. Fábrica de startup. Sabia disso ou não? Sim. Muito startup. Então, essa cultura 7. O Brasil é uma cultura 7, né? Então, essa coisa do empreender tá muito no 8, no 3 e no 7. Não que o 9 não é empreendedor, o 1 não é, o 2 não é. Todos são. Todos podem ser empreendedor. Mas se a gente for ver aí quem são mais empreendedores, a gente está muito ligado no 8, no 3 e no 7. Diogo, só para o pessoal que está em casa entender a parte do Enneagrama, você está falando os números aqui, eu acho que tem um pessoal meio confuso ali, entendeu? Sim. Explica só assim, bem macro, para o pessoal em casa que está assistindo a gente, entender um pouco como é que funciona o Enneagrama. Tá, vamos lá. Enneagrama significa Enia de 9 personalidades, 9 formas de você perceber o mundo, sentir, agir e reagir. A máscara que eu falei. Gramos é uma figura geométrica aqui que é uma grande metáfora, como se fosse leis universais que existem no universo, né? Então, através dessa ferramenta, você passa a entender como as pessoas funcionam, como elas pensam, como elas sentem, como elas agem. Existem características padronizadas. A pessoa fica presa numa personalidade. Então nós temos aqui uma personalidade que nós chamamos o poderoso. A gente coloca um número para poder facilitar aqui de 1 a 9, né? Então tem o 8, que é o poderoso. É um traço de uma pessoa que busca poder, busca força, que muitos são donos de empresa, né? Nós temos o 9, que busca paz, que busca harmonia, consenso, Dalai Lama, isso. Nós temos o 1, que busca perfeição. São pessoas perfeccionistas, né? Ayrton Senna? Não, o 1 a gente pode trazer aqui Gandhi, nós podemos trazer aqui artista como... Mas não é mais ligado ao lado da paz, o Gandhi? Não. Mas é muito perfeccionista. O Ayrton Senna a gente vê aqui no 3. Ele pode ter um pouco de cada um também. Cada um tem um pouquinho. Nós somos a totalidade, nós temos todas as características, né? O 2 aqui você pode ver o Roberto Carlos, o Luciano Huck, né? Pessoas assim que buscam prestatividade. É o ajudante.
O 3 busca alta performance, busca sucesso. Ayrton Senna, quem mais aqui? Anthony Robbins, né? O treinador. Pessoas que buscam esse sucesso. Steve Jobs também seria? Steve Jobs é 5. 5. Steve Jobs é 5. 4, não. Steve Jobs é 4. 4 é o intenso, que é aquelas pessoas extremamente no coração. Aquelas pessoas que querem ser especiais, únicas, originais. Então são pessoas... Steve Jobs, exemplo, o iPhone é o único, né? Só tem o iPhone no mundo, Sim. né? Você pega assim, Renato Russo também. Você pega as pessoas que são mais ligadas à parte de arte, de música, de beleza, de estética. São os 4. O 5 é o mais racional de todo, é o analítico. Busca privacidade. Aí entra Bill Gates, aí entra o dono do Facebook, né? Como é que chama o dono do Facebook? É o Mark Zuckerberg lá, entra Einstein, os nerds, né? Os caras da solução, né? Os 6 aqui são pessoas precavidas, né? Sherlock Holmes, né? Acho que é o grande nome aqui, né? Mas você pega no futebol, Muricy Ramalho, o Felipe Scolari, os caras precavidos, que pensa tudo que vai acontecer no futuro, né? O 7 busca prazer. É o otimista, é o sonhador. Aqui você pode pegar Jô Soares, Diogo, Ivete Sangalo, Tata Werneck. As pessoas que buscam prazer e que buscam sonhar, otimismo. Olha, com o mundo sempre que vai dar certo. Que bacana. Então são 9 personalidades, né? E você vê que, dependendo da personalidade que você identifica, você consegue traçar de alguma forma ela com o melhor de cada um, ou do tipo, ela é um 7, mas é legal, ela tem um pouco do 8, então eu vou desenvolver isso aqui nela. Sim. Isso é possível? Total. É assim, ó. Existe aqui 3 centros de inteligência que nós chamamos. Centro de inteligência corporal, instintivo, visceral. Centro de inteligência emocional, que hoje fala muito sobre a inteligência emocional, aqui a emoção. E centro de inteligência mental, racional. Então, geralmente, esses 3 centros de inteligência, eles estão distorcidos e exagerados, igual a personalidade. Então, a pessoa que é da personalidade, o poderoso, o pacificador e o perfeccionista, são pessoas que usam muito o corpo. São pessoas da ação, são tarefeiros. Sabe aquelas pessoas que saem fazendo? Eles não pensam muito, eles não sentem muito. É como se o coração tivesse fechado e a mente também fechada. São pessoas que estão no corpo. Então, geralmente, quando estão no corpo, sente muita raiva, muita agressividade, muita impulsividade, quer controlar todo mundo, tem que ser do jeito dele, entende? E eles pagam um preço muito alto por isso. Porque é como se eles esquecessem. Uma gastritezinha? Uma gastrite, dor nas costas, tudo. Azite, tudo dá nesse povo aqui, ó. Entende? Olha só. Porque é como se eles usassem 70%, 80% da energia do corpo. E aí, quanto que sobrou para o coração e para a mente? Muito pouco. Quando essas pessoas começam a acessar o coração, começam a acessar a mente, o que elas fazem? Diminui o corpo. E aí está equilibrando a sua vida. Quando o seu corpo está equilibrado, o seu coração equilibrado, inteligência emocional, inteligência instintiva, inteligência mental, aí você está em equilíbrio. Quando você está em equilíbrio, você se conecta com o seu espírito, com a sua alma. Entende? Entendi. E aí você entra no flow e no fluxo da vida. Agora, quem é emocional? Por isso que sofre pra caramba, entende? Entendi. O cara tá ali 80% no coração. Aí dá aquela sensação de carência, de melancolia, de tristeza, e se vitimiza, e chora. É o mimimi. É o mimimi. As pessoas não me amam, as pessoas não querem eu. Eu fiz tudo por você. Por quê? Porque tá usando 80% do coração. E não tem um conflito grande? Aí vamos para um 8 e um 3? Total. Se bem que o 3, ele age como se fosse um 8. Ele esconde o coração dele, porque ele busca sucesso e alta performance. O que motiva ele é sucesso e alta performance. Então ele acha que o coração mimimi vai atrapalhar ele. Então ele age como instintivo, ele cobra, meta, resultado, tal. Agora, se você for cobrar ele, ele chora. Ele começa a se explicar. Não, veja bem, eu não fiz isso por causa disso, daquilo. Aí ele começa a chorar. Então ele é aquela pessoa que gosta de cobrar, mas quando vai cobrar ele chora. E dá conflito, com certeza. 8 e 3, 8 e 2, 8 e 4, 9 e 3. Tudo vai dar conflito aqui no desequilíbrio. No desequilíbrio. Agora, quando está equilibrado, não. Você começa a entender a pessoa. Entende? Vou dar um exemplo aqui. O 8, o poderoso. Busca poder, busca força. Cara, se você for falar com esse cara, você tem que abrir o coração.
Você tem que ter empatia, você tem que ter compaixão, você tem que olhar dentro dos olhos, conectar com ele. Você tem que fazer pergunta inteligente para ele ir para a mente. Porque se você for pro corpo junto com ele, vai dar briga, vai dar pau. Tá entendendo? Aqui, ó, atrito. Agora, traz o 8 pro coração, traz o 8 pra mente, ele se torna o seu melhor amigo. Entende? Ele fala, você ganha ele, né? Você ganha. Eu confio nessa pessoa, eu posso confiar nessa pessoa. Essa pessoa eu posso abrir o coração. Agora, se você enfrentar ele, essa pessoa vai me machucar, vai me trair, vai ferrar a minha vida. Deixa eu ferrar a vida dele primeiro, né? Deixa eu primeiro, né? É primeiro, né? É uma vingança preventiva, né? É uma vingança preventiva. Mas, o Diogo, tem uma coisa muito legal também que inclusive a gente comentou aqui antes de começar o podcast. Você escreveu um livro com o seu filho. Sim. Fala um pouquinho dessa experiência pra gente aí, até pro pessoal que tá em casa, dessa relação aí. O Murilo, meu filho, é a personalidade 4, que é a personalidade intensa. Então o Murilo, pra vocês terem uma ideia, ele tem 9 anos. Ele já escreveu 25 GB da Turma da Mônica. Esses dias até trouxe ele ali no Maurício de Souza, né? Ele é apaixonado por arte, por música. E aí eu lancei esse desafio para ele. Falei, filho, vamos escrever um livro sobre emoções, sobre personalidade no Enneagrama? Vamos. Mas é o seguinte, Murilo, primeiro a gente tem que estudar para a gente poder escrever. Não, papai, pode deixar que eu já sei que eu vou escrever. Pode deixar, por quê? Porque ele quer ser único, ele quer ser especial, ele quer ser original. Sabe aquela coisa de copiar? Não vai copiar não, papai. A gente vai escrever de forma original e pode deixar que eu vou fazer os desenhos e aí você vem com a escrita para sair esse livro. Por quê? Porque o Enneagrama, imagina as crianças entendendo sobre a personalidade delas, mas sobre a essência e sobre a consciência delas também. E aí eu acredito muito nisso. Eu quero levar o Enneagrama, o autoconhecimento, para dentro das escolas, né? Geralmente, as escolas estão ali naquela coisa de tirar a melhor nota, da competição e de não sei o quê. E a escola esquece de trazer essa coisa da empatia, da compaixão, do respeito, do amor, de entender as diferenças de cada um, entende? De entender que nós somos todos um aqui, mas que nós podemos ser diferentes também. Então eu acho que é muito importante todas as escolas. Eu venho do mundo educacional faz mais de 20 anos aí, né? Eu entendo que o autoconhecimento vai ajudar muito as escolas, ajudar muito os professores, entender os alunos, entender o comportamento e ajudar essas crianças cada vez mais, levar elas para a essência e para a consciência dela, tirando elas da personalidade. E aí eu consigo equilibrar. Porque assim, ó, imagina personalidade, essência, consciência como energia também. Como esses 3 centros de inteligência aqui, ó. 100%. Sim. Ok? Quando a pessoa está 80% na personalidade, não sobra energia para a essência e para a consciência. E ela só está reagindo. Quando eu começo a levar uma criança para a essência dela e para a consciência dela, eu começo a equilibrar a vida dela. E aí a personalidade dela, que era algo ruim, passa a ser boa, passa a ser positiva. Entende? Porque está em equilíbrio e não está no ego. Mas, Diogo, isso não é fácil. Não é fácil, mas é possível. Não é fácil, igual você mesmo. Você falou que já faz 10 anos que você estuda, tem essa jornada sua de autoconhecimento. Você falou aí um pouco do seu filho, o livro que você escreveu junto com ele. Porque o que eu sei, o que eu vejo muito, eu já fiz diversos cursos, diversas imersões, muitas assim, ao longo do tempo aí, até da parte profissional mesmo, a gente faz muitos cursos até para você se desenvolver e entender algumas coisas, né? Só que você vai lá, faz vamos supor, o workshop do Diogo. Sim. O curso do Diogo. Você sai motivado e tal. Isso. Aí passa 2, 3, 4 dias. Você cai na sua personalidade. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Esquece um pouco daquilo e não coloca em ação. Na verdade, eu acho que você... Na verdade, aquela persistência que, na verdade, vai te levar em algum lugar. Você continuar aquilo que você aprendeu, aquele conhecimento que você teve nesse curso, nessa jornada, nesse workshop que seja. Mas eu acho que as pessoas, elas... Na verdade,
ao longo desse tempo se perde. Ela fica muito motivada nos 3 primeiros dias, na primeira semana. Por quê? Só que ela não tem uma continuidade naquilo, entendeu? Eu vejo isso acontecendo com diversas pessoas. Às vezes você dá o direcionamento, isso mesmo, eu converso com muitas pessoas a respeito disso. Até pessoas próximas. Eu te dou o caminho, eu te dou tudo, mas quem tem que fazer é você, não sou eu, entendeu? Isso. Eu te dou o direcionamento, só que quem tem que fazer, quem tem que acordar cedo, quem tem que ler, quem tem que fazer, tudo é você. Sim. E por que você acha que acontece isso? Eu acho que eu acho que é muito estímulo também. E outra, onde você tá, para você chegar aonde talvez você pense que você pode, você tem que ter um estímulo ali, entendeu? Então eu acho que, não sei, parte é isso, entendeu? Eu acho que acontece muito isso porque é o seguinte, olhar para sua vulnerabilidade, olhar para suas dores, para suas fraquezas, olhar para o seu ego, não é fácil. Dói pra caramba. Então as pessoas, como eu disse, elas criam carcaça, elas criam personalidade para se defender. E é muito mais fácil eu ficar me defendendo, negando, racionalizando, projetando, do que olhar para minhas dores, entende? É como se a criança lá inconscientemente falar, cara, isso daí ficou no passado, isso daí já era, não vou olhar para isso não. Só que isso está dentro dela. E é como eu falei, o universo manda situações, pessoas, fatos para essa criança aprender. Porque ela não aprendeu. E ela leva umas pancadas da vida e ela fica reagindo de forma desproporcional. É como se ficasse repetindo de ano. Então eu falo o seguinte, mudar dói pra caramba. E muita gente não está disposta a mudar. Muita gente não está disposta a olhar para suas dores, para suas sombras, entende? Só que não mudar, no final, dói muito mais. Dói pra caramba. Então, mas Diogo, isso vem ao encontro daquilo que você falou lá, quando você na verdade, se achou na jornada do autoconhecimento que a relação com sua esposa não estava legal e, de alguma forma, você viu que isso ia te ajudar, porque, de alguma forma, às vezes também você insiste, fala, chega uma hora e fala, puta, não dá mais. Isso. Entendeu? De tanto você, às vezes, insistir que para a pessoa, às vezes, melhorar, um filho, um pai, um marido, uma esposa, só que chega uma hora e fala, puxa, não tem mais o que eu fazer, porque todas as ferramentas, todo o direcionamento, tudo que eu precisei e pude fazer por aquela pessoa, eu fiz. Será que não seria isso também, que às vezes acaba com alguns relacionamentos? Eu não sei se foi isso que você passou no seu, entendeu? Isso vem muito com o nível de consciência de cada um, né? Mas eu acredito muito no seguinte, permissão. Ninguém muda sozinho. Primeiro precisa permissão, né? Nem Jesus Cristo te salva. Quando você fala permissão, seria em que sentido? Permissão de se entregar. Ela? A pessoa. A pessoa, A pessoa. Tá. Permissão de aprofundar. Que ela permissão, tá ali naquele casulo dela casulo, ali. negando, racionalizando, projetando, não enxergando nada. Então, a primeira coisa que tem na mudança tem que ter permissão. Se não tem permissão, não muda. Não tem um monte de gente que mora na rua e você vai lá, você quer tirar a pessoa da rua e fala, não, tô bem aqui. Tem pessoa que tá no mundo da droga, você quer ajudar? Não, eu tô bem aqui. Então, isso é o livre-arbítrio da pessoa. Isso é a escolha da pessoa. Imagina o seguinte, né? Eu até brinco, né? Imagina antes de você vir aqui pra Terra, Deus olha pra você e fala, ó filho, como você é bonito. Você é filho de Deus, né? Uma imagem e semelhança. Você vai lá pra Terra, você vai ter tudo, filho. Você vai nascer num lar abençoado, você vai ter um casamento maravilhoso, você vai trabalhar em algo que você ama. Quando você morrer, você vai cumprir seu propósito e todo mundo vai sentir falta de você. Aí Deus olha pra você e fala, ó filho, você é feio pra caramba, hein? Você é feia, hein? Você vai lá pra Terra, você vai sofrer pra caramba, você vai casar com um que você não gosta, você não vai trabalhar em algo que você gosta e quando você morrer, ninguém vai lembrar de você. Aí eu pergunto, Deus faz isso com as pessoas? Não. Eu acho que não. Mas tem pessoas que nascem num lar abençoado e tem tudo pra dar certo e arrebenta a sua vida. Sim. E além de arrebentar a sua vida, arrebenta a vida da família. Sim. Sim. Tem pessoas que nascem num lar que você fala, rapaz, esse cara não vai viver, não. Esse cara aqui não passa dos 15, 20 anos, vai morrer. E essa pessoa se torna um anjo e transforma a vida dela e transforma a vida das famílias. Sim. Sim. Qual que é a diferença de um e de outro? Atitude. Escolhas, significado, exato. Decisão, livre-arbítrio, autoconhecimento, espiritualidade. É isso.
Todo mundo tem uma oportunidade. Então são escolhas, são decisões, é o livre-arbítrio que dá pra gente. Agora imagina se fosse um Deus lá, marionete lá de cima, né? Ó, você vai ser feliz, hein? Não, você vai se ferrar, hein? Você não sei o quê, controlando todo mundo? Lógico que não. É um Deus amoroso, é um Deus de misericórdia, é um Deus que perdoa, que aceita. Então o nosso papel aqui na Terra, na minha visão, na minha crença, é a gente começar a perceber o mundo que nem Deus. Se eu começo a perceber um mundo que nem Deus, eu mudo o meu aqui perceber. E aí eu mudo o meu sentir. E eu vou mudar o meu agir com a pessoa. E aquela pessoa que é maldosa para mim é um anjo, é maravilhosa. E a percepção. É a percepção da pessoa. Então mudou comigo. E aquela pessoa vai ser amorosa comigo. E com outra ela pode ser ruim. Entende? Então é a percepção de cada um. A criança interpreta aqui no mental, ela sente aqui no coração e ela cria uma estratégia para proteger, reagir. Enquanto eu não mudar aqui o meu perceber, o meu sentir, eu nunca vou mudar a minha vida. Entende? Então, se não tiver permissão, se a pessoa não tiver, começar a mudar ela, por isso que é autoconhecimento, não é fora. Se a pessoa não se reconhecer, não se valorizar, não se amar, ela nunca vai mudar a vida dela. Porque ela nunca vai mudar aqui o olhar dela. O mundo todo é projeção, né? Dentro aqui do Enneagrama a gente tem a lei do 1, a lei do universo, onde tudo é perfeito, onde Deus criou tudo perfeito. Agora, Deus deu livre-arbítrio. Se você não se reconhece, você não se ama, se você não se perdoa, o que você projeta para o universo? Falta. O que você vai receber? Falta. Entende? Então é interno. E as pessoas não entendem isso. E a vida é processual também. Nada acontece por acaso. Você planta, você tem que cuidar, você tem que regar, para o momento você colher. Agora as pessoas não, quer plantar e já quer colher amanhã, depois. Sim, entende? Tem que ter tudo uma certa resiliência aí, né? E tudo também tem que ter equilíbrio. As pessoas esquecem desse equilíbrio. As pessoas vivem muito no ego, na personalidade, e aí quando a vida tá dando tudo bem para ela, ela tá na essência. Aí começou a dar errado, ela vai pro ego. E ela fica aqui 880, né? Entende? Nessa dualidade de luz e de sombra. E eu acredito também que a humanidade criou também essa dualidade. As pessoas esquecem que existe um ponto de equilíbrio, um ponto de consciência, que eu possa integrar a minha personalidade com a minha essência e nascer uma outra força. Entende? Uma força da consciência, do equilíbrio, da minha essência. Agora, essa parte das escolhas, Diogo, é muito importante, porque às vezes também, para você mudar, às vezes você tem que deixar, às vezes, um ambiente que você está de frequentar, às vezes até de algumas amizades que você tem. Porque se você continuar agindo e direcionando a sua vida conforme você já está direcionando, a mudança não existe. Isso é uma forma mais fácil, né? Tipo assim, eu estou num ambiente ruim, vou mudar de ambiente porque a gente sabe que o ambiente influencia o comportamento. Mas imagina você influenciar esse ambiente, a mudança desse ambiente. Quantas pessoas já fizeram isso? A pessoa chega num ambiente, ela muda o ambiente, ela influencia com a mudança, porque ela é tão amorosa, ela é tão bondosa, ela tem uma energia de amor, de paz, que ela consegue influenciar o ambiente. Entende? Porque é muito fácil, né, cara? Putz, esse ambiente tá ruim, eu vou vazar dele. Né? Eu vou largar a mão, eu vou largar minha família, eu vou largar meus amigos, eu vou largar isso, e agora eu vou buscar um ambiente que vai ter uma frequência só positiva para mim. Na sua cabeça, Na minha cabeça, né? E será que também esse ambiente? Entende? Então, eu sou cristão, né? Eu sou cristão e por isso que eu falo abertamente de Deus e tudo mais. Cristo, o que Cristo fazia? Ele mudava o ambiente. Sim. Entende? Ele influenciava o ambiente de forma positiva, né? Ele falava, você tem que perdoar, você tem que ter compaixão, você tem que ter gratidão, você tem que ter isso. E ele foi convencendo as pessoas, influenciando as pessoas pro bem, pro amor. Entende? Então eu vejo muito as pessoas isso, buscando sucesso, buscando alta performance e tal. E eu só vou andar com gente que tem sucesso. Cara, mas e aí? E os seus irmãos? E a humanidade? E as outras pessoas? Vocês vão deixar de se ferrar? Aí seu filho sai na rua, seu filho é baleado, e aí? E o sucesso e a alta performance, para onde que foi? Entende? A humanidade mesmo, quando veio a pandemia, falei, cara, a humanidade vai mudar, não é possível. Aí depois da pandemia veio guerra. Eu falei, a humanidade não aprendeu nada, né?
Pelo amor de Deus. 2 anos aí de pandemia. 2 anos de pandemia. Eu falei, cara, vai expandir a consciência das pessoas. As pessoas vão entender que nós estamos todo interligado, né? Que tudo que você faz aqui influencia no mundo inteiro. Tudo tá interligado. Eles vão entender isso. Não, vem a guerra. Não entenderam nada do recado. Entende? Entendi. Porque imagina, cara, você pensando, mudando a forma de pensar, mudando a forma de sentir, de agir, como Deus, como Cristo mesmo. A gente ia viver em um outro mundo, em outro país, em outro planeta. Concordo, entende? Concordo. Na minha cabeça não entra 2023 guerra, não entra. 2023 fome, não entra na minha cabeça, não dá para entender. Entendi. Por conta do ego. E Diogo, dentro do que você, dos seus cursos, tal, o que você indica para a pessoa estar começando nessa jornada de autoconhecimento? Como você já começou, o que você, na verdade, tem de sugestão para essa pessoa que está aí hoje assistindo a gente aí, pegando um pouquinho do conhecimento que você está passando para a gente aí? Cara, buscar o autoconhecimento. Não necessariamente Enneagrama. Pode Como? ser fazendo um curso online, fazendo um curso presencial, fazendo um seminário, lendo um livro. Começar, buscar, se conhecer, né? Porque não faz sentido a pessoa ficar preso na sua personalidade. Ela paga um preço muito alto. Ela ficar preso no ego, ela paga um preço muito alto. Então pode começar por um livro, pode começar por um curso, por um seminário, mas é processo. Não é só ir num curso, oba-oba, gritar yes, 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 né? E sair que já tá tudo bem. Não, a vida é processual. É como se fosse camadas, que você tá tirando uma camada de cebola. Você tira uma máscara, você tira outra máscara, e você vai tirando. Você vai tirar até quando? Até o último dia da vida. E na sua visão, qualquer pessoa consegue? Consegue. Qualquer pessoa consegue mudar. Qualquer pessoa consegue aprender qualquer coisa. Qualquer pessoa consegue, na minha visão, ser líder, vendedor, gestor, empresário, empreendedor. Porque senão, cara, não seria um Deus justo, um Deus amoroso. Seria um Deus que fala, não, você nasceu para brilhar. Você nasceu para ter sucesso, para ser empresário. Você nasceu para ser faxineiro. Você nasceu para se ferrar mesmo. Não é isso. Não é dual, não é dualidade. Entende? Tem oportunidade para todo mundo. O mundo é abundante. O mundo é próspero, né? O universo é abundante, né? Não é escasso. Tem para todo mundo. Entendi. Diogo, a gente está chegando aí no final desse bate-papo nosso aí, bem bacana. Eu sei que você tem, na verdade, um conhecimento enorme aí, que você adquiriu ao longo desses 10 anos aí de autoconhecimento. O que você tem para deixar para a gente aí, nesse finalzinho, falar com o pessoal que ficou até agora assistindo a gente aí? Sim. Pessoal, busque o autoconhecimento junto com espiritualidade. Por quê? Autoconhecimento sem espiritualidade se torna desespero. Você passa a se conhecer tanto que você fala, meu Deus, que trem ruim que tem dentro de mim, entendeu? Ave Maria, dá até medo. Agora, espiritualidade sem autoconhecimento se torna presunção, se torna arrogância. Sabe aquelas pessoas que falam assim, ó, é a minha igreja, é o meu Deus, como se ela fosse sortuda, entendeu? Né? Eu achei a minha igreja o meu Deus, os outros não prestam, não é nada. Então é os dois juntos, como eram antigamente, como era em Alexandria, há 4.500 anos atrás. Autoconhecimento e espiritualidade liberta você. Aí você vai ser livre. Livre para você sonhar, imaginar, pensar, sentir e realizar. E aí sim você vai cumprir a sua grande missão, o seu grande propósito aqui na Terra. Legal. Gente, siga, curta e compartilhe. E ative as notificações. Lógico, se você gostou. Grande abraço, pessoal. Valeu. Obrigado. Obrigado.